Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler a palavra do Senhor antes de nós participarmos da mesa do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Mateus 28, do versículo 1 até o 11. Ou melhor, até o 10º versículo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, aqui está a Tua palavra, e os nossos corações, ó Deus, estão descansados em Ti, porque sabemos que o Senhor vive, sabemos que o Senhor reina para todos sempre, e eu sei que o Senhor, ó Deus, há de ministrar os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Fala conosco a Tua palavra, do maior ao menor, ó Deus, aonde nós estivermos, que possamos ser tocados por ela, e que a Tua palavra caia em nosso coração, e que a Tua semente, que a Tua palavra cresça e multiplique-se 30, 60 e 100 por um, para a honra e glória do Teu santo nome, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mateus 28, diz assim o verso 1: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver aonde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos tenho dito. E é como vos digo, verso 8: E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, de lá me verão. Palavras do Senhor para nós nessa noite, em o nome de Jesus. Queridos, nós estamos falando desde domingo passado sobre a semana que mudou a história da humanidade. Há mais de 2000 anos atrás, esse ato dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Deus Pai, no início de todas as coisas, em 7 dias, criou o universo, o ser humano e tudo aquilo que nós conhecemos como cosmo, diz capítulo 1, capítulo 2 do livro de Gênesis. E Deus, encarnado em Cristo Jesus, em 7 dias, recriou-nos para a glória de Deus Pai. Se lá em Gênesis Deus criou todas as coisas e ali então colocou o homem no jardim para cuidar, e ali o homem caiu, foi expulso daquele lugar, Deus, já antes da fundação do mundo, imolou Jesus Cristo para que ele pudesse se encarnar nessa janela de tempo aonde então ele viveu, aonde ele manifestou a sua glória, para que o próprio Jesus Cristo, conforme diz na palavra de Deus, reconciliou todo o mundo, reconciliou todos aqueles que haviam pecado consigo mesmo, diante de Deus Pai.
E então, desde domingo nós estamos falando que Jesus Cristo entrou em Jerusalém para mudar de uma vez por todas as nossas vidas. Entrou montado no jumentinho, aclamado como o rei daquele povo, do povo simples, do povo humilde, o Messias tão esperado da nação de Israel. Na semana que mudou a história da humanidade, Jesus também fez outros feitos, entrou no templo, purificou o templo, disse que ali aquela árvore secando, como nós ministramos na quarta-feira, simbolizando que a religião de Israel, que a nação de Israel parou de dar frutos, e então Jesus foi dando as sentenças, foi manifestando o seu poder, foi ali, sobre ele foi derramado também perfume, em sinal que o corpo dele estava sendo preparado, para então a sexta-feira, onde ele seria crucificado. Na quinta-feira ele reúne os discípulos ao redor da mesa, como nós faremos daqui a pouco, e faz ali com eles a última ceia, demonstrando o significado do corpo e do sangue de Jesus, aquele que ele já havia dito que ele era o pão vivo que desceu do céu, e testemunhando o que João Batista disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, depois daquela ceia, ele foi para a oração, naquele período onde ele sofreu agonias, pedindo para que, se possível, Deus afastasse ele daquele momento, mas a vontade de Deus Pai prevaleceu, e Jesus Cristo, como servo, o servo sofredor, como diz Isaías, foi então encaminhado para a via crucis e para a crucificação. Foi preso, como nós conhecemos e lemos, sofreu ali o martírio, sofreu ali as injustiças, sofreu ali tudo aquilo que aconteceu naquelas últimas horas, e então foi crucificado. O nosso Redentor, o nosso Salvador, foi na cruz do Calvário. Morto, foi então sepultado no túmulo do seu amigo, e ali aos pés da cruz estavam ali as mulheres e também o seu amigo que levou Jesus até o túmulo, e no sábado ele então descansou do seu penoso trabalho. Mas a boa notícia, e a notícia que nós lemos nessa noite, é que Jesus Cristo ressuscitou. No domingo pela manhã, como nós lemos nesse texto, as mulheres foram surpreendidas com a porta do túmulo havia sido removida, e quem elas procuravam já não estava mais lá, porque ele ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Os cristãos em Cristo também ressuscitaram e vão ressuscitar. Todos nós já ouvimos esta informação, e ela é muito importante para as nossas vidas, mas eu quero aqui bem rápido parar e pensar com os irmãos em algumas atitudes para nós aplicarmos em nossas vidas enquanto povo de Deus. Tudo isso que aconteceu, sepulcro vazio, e essas mulheres testemunharam isso, elas também estavam juntos ali da cruz, conforme os textos, os evangelhos nos relatam, elas também colocaram Jesus no sepulcro, e elas também foram surpreendidas em testemunhar a alegria da ressurreição. As mulheres, nesse momento da história, tiveram seu papel muito importante. Elas foram as primeiras testemunhas, foram as primeiras que viram, que testemunharam, que se alegraram, que ficaram com medo, com temor e com alegria diante da ressurreição de Jesus Cristo. Há dois imperativos nesse texto que nós lemos de Mateus 28, que serve para nós nessa noite como meditação para as nossas vidas, em nome de Jesus. A primeira é que a mensagem do ressurreto é: não ter mais, não ter mais. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de luta, dias de pandemia, dias de incertezas nas nossas finanças, dias de incertezas aí com o trabalho, com a economia mundial, com as questões sociais da cidade, com os nossos relacionamentos. Nós vivemos um tempo de muita dor, de sofrimento, de angústia e de pensamentos repetitivos. Pessoas têm aí sendo apanhadas, em seus pensamentos repetitivos, tendo crise de ansiedade, ficando estressadas, enfim, os males que nós somos acometidos num tempo como hoje. Mas
a mensagem nesta noite, nesta Páscoa, na ressurreição de Jesus para nós, é justamente esta, a mensagem do ressurreto, a mensagem que aconteceu há mais de 2000 anos atrás para nós é: não temais. Eu quero dizer para você nessa noite que está me ouvindo, homem, mulher, jovem, criança, não temais. Palavras do Senhor para nós não temais. O anjo diz essas palavras, ele dá um imperativo a essas mulheres: não temais. Ou seja, ele está convidando essas mulheres e a todos nós a crermos no Senhor Jesus Cristo. Ele diz: venham ver, olhem com seus próprios olhos, ele não está aqui. Venham testemunhar aquilo que ele disse em todo o seu ministério que iria acontecer. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu para cumprir a vontade de Deus Pai, do Cordeiro que foi entregue em favor, o nosso favor, no seu favor, no nosso favor, morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida. Mas esse Cordeiro que foi levado lá ao matadouro, ele ressuscitou. Então, com essa palavra, nós somos chamados a crer, queridos. Somos chamados a confiar. Somos chamados a descansar nas palavras do ressurreto, de não temer. O cristão, o povo de Deus, em meio às lutas, ele confia, ele se agarra na esperança, não de um Deus morto, mas num Deus vivo, num Deus que está aí agora, ministrando no seu coração, num Deus que faz morada em nós. Ele está nos convidando a crer, Ele está nos convidando a confiar, Ele está nos convidando a não temer. Esta é a mensagem da Páscoa na ressurreição de Jesus. Esta é a mensagem que Ele deixou há mais de 2000 anos atrás para nós. Não temas, creia. A mensagem da Páscoa, grandiosa e maravilhosa, é esta: é palavra de vida. A morte não venceu, a morte não conseguiu vencer o nosso Jesus, Ele ressuscitou. E ao fazer isso, queridos, está nos ensinando a confiar nele, porque o cristão não morre mais. Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 11, naquele texto onde ele estava ministrando às irmãs de Lázaro: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê em Deus e entregou a sua vida a Jesus Cristo, o cristão não morre mais, porque nós vamos viver com Ele eternamente, porque Ele é o primeiro de muitos, o primeiro que ressuscitou, para que todos nós pudéssemos encontrar vida nele e vida eterna. Esta é a mensagem da Páscoa. As mulheres ficaram atônicas com isso, elas ficaram pasmas. Diz o texto que elas ficaram transtornadas, assustadas e com medo. Mas por outro lado, o coração delas se encheram de júbilo e de alegria, porque a morte não conseguiu vencer Jesus. A mensagem para o seu coração hoje é: não temas, confie no Senhor, creia em Deus, ainda que as situações possam te assustar, ainda que as circunstâncias possam te deixar atordoados, angustiados, creia nessa tarde em nome de Jesus, creia nessa noite em nome de Jesus, para que o Senhor possa fazer morada em seu coração, e você ser tomado agora de alegria e de satisfação em saber que Ele vive, e porque Ele vive e está conosco, como diz aquele hino, não haverá temor no amanhã. A segunda mensagem que eu aprendo que esse texto, para nós orarmos, é que logo depois disso, elas recebem uma ordem. Verso 7 diz assim: ide, pois depressa, e vão dizer aos discípulos que Ele ressuscitou dos mortos. O segundo imperativo aponta para uma missão que eu e você precisamos ter. O segundo imperativo agora, depois de nos encher de alegria, temor, mas alegria, confiança, é justamente esse: vão, digam às pessoas, digam os que estão desesperados, os que estão angustiados, os que estão temerosos, os que têm medo, digam para eles: o Redentor vive.
Digam para eles que aqueles que acreditam em sua palavra, que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, e que entendem o que foi feito na cruz do Calvário, e aqueles que entendem o que aconteceu nessa semana que mudou a história da humanidade, digam para eles que eu vivo, digam para eles que há esperança, digam a eles para não ficarem com medo. Essa foi a mensagem que essas mulheres receberam. As duas primeiras testemunhas receberam a mensagem de não temer, creiam, e vão dizer isso aos demais. E diz o texto que elas foram fazer isso, elas foram anunciar, elas foram proclamar a mensagem do ressurreto, o que o anjo havia dito a elas, mas no caminho, elas foram encontradas por Jesus. E diz o texto, no verso 9, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. O Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos falam muito daquilo que acontece no caminho. Cristo nos encontrando no caminho, o Espírito sendo derramado no caminho, a vida acontecendo no caminho. E o que elas fizeram, queridos? Tiveram o coração cheio da palavra de não temer e obedeceram a ordem de ir, e num caminho elas foram encontradas pelo ressurreto. A minha oração é: talvez você hoje está nesse caminho, talvez você até crê, adora, confia, você sabe que existe um Deus que morreu na cruz do Calvário, e você até diz para algumas pessoas, mas talvez falta no seu coração hoje esse descansar, esse encontro. A minha oração que é, até o final dessa celebração, você seja encontrada no caminho, no seu caminho, na sua vida, nos seus pensamentos, na sua família, por Jesus Cristo, vivo, verdadeiro, que habita e está conosco em nome de Jesus. E o texto diz que depois que elas encontraram Jesus, elas se prostraram e elas o adoraram. Adore ao Senhor, Ele está vivo. Se prostre diante de Jesus Cristo vivo. Se prostre diante daquele que tudo sabe, tudo vê, e nada foge do controle das suas mãos. No caminho elas o encontraram, prostraram-se, adoraram. A mensagem da vida e de ressurreição nos direcionam para a adoração. Esta é a mensagem: adorar aquele que vive, testemunhar aquele que vive, dizer isso para outros: olha, não temam, Ele vive e Ele reina para todos sempre, para todos sempre. Quando Jesus vê as mulheres, como era de costume, ele sauda as mulheres que estão ali, com a palavra aqui no texto, no verso 9, na minha versão, de salve. E essa palavra no grego quer dizer chairete, que era a fórmula comum de saudação entre eles. Mas o sentido literal dessa palavra é o seguinte: alegrai-vos. Ele está dizendo para aquelas mulheres, a mensagem para dizer aos discípulos, a mensagem para nós, da Páscoa, na ressurreição de Jesus, é: alegrai-vos. Que nesta noite venha um sorriso nos teus lábios, no teu coração, na sua alma. A saudação de Jesus para nós hoje é: alegrai-vos. É isso que Ele nos diz: alegrai-vos. Todos aqueles que foram encontrados por Jesus no caminho, que encontraram o ressurreto, o Cristo ressuscitado, deve viver para sempre, na alegria da presença daquele de que nada e nem ninguém pode nos separar. Nós estamos separados de convívio social, mas unidos naquele que vive para todo sempre. O diabo pode tentar nos separar do amor de Deus. As circunstâncias, como diz lá Romanos, o que pode nos separar do amor de Deus? Vamos ler esse texto para a gente encerrar nessa noite em nome de Jesus. Está lá em Romanos. Aleluia. Verso 8. Versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia por isso. Por isso receba em seu coração, nesta noite, essa palavra do ressurreto: não temas. Digam isso aos demais. Vão no caminho a dizer isso. E no caminho seremos encontrados como já fomos encontrados por Jesus um dia. E se você está aí angustiada e angustiado, receba a presença do ressurreto hoje em seu lar, em seu coração, te dizendo: alegrai-vos, porque eu estou vivo. Alegrai-vos, porque eu vos comprei para Deus. Alegrai-vos, porque a mensagem, a festa que houve, achando que eu havia estado morto e que eu havia sido vencido na cruz do Calvário, a mensagem que o inimigo achou que teria proferido, a morte, a vitória da morte, tudo foi derrubado em Cristo Jesus. Por isso, queridos, celebre nesta noite, celebre com alegria no seu coração a Páscoa de Jesus em sua ressurreição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a presença dEle agora entre aí em seu lar, como Ele fez lá com os discípulos que estavam com portas trancadas, como nós estamos nos dias de hoje. Se colocou no meio deles e disse: paz esteja convosco. Essa é a mensagem para nós nessa noite, em nome de Jesus.